Olá pessoal, eu me chamo Julia Fontenman Pilate, sou aluna no programa de pós-graduação em Biotecnologia e Biociências aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Faço parte do Laboratório de Virologia Aplicada, que é coordenado pela professora doutora Gislaine Fongaro, que também é minha orientadora, e hoje eu trouxe o trabalho intitulado Caracterização fenotípica e genotípica do perfil de resistência a antimicrobianos de Escherichia coli isoladas de carcaças de frango no Brasil. Bom, a Escherichia coli foi descrita primeiramente lá em 1884 por Theodor Escherichia e ela é um comensal do trato gastrointestinal de mamíferos e aves. E elas podem ser classificadas de acordo com diferentes características, dentre elas de acordo com seu patotipo. Então, nós temos as Escherichia coli patogênicas de origem intestinal e as Escherichia coli patogênicas de origem extraintestinal. E é nesse segundo grupo que nós encontramos a Escherichia coli patogênica aviária, as APEX. As APEX são um agente associado à colibacilose, que segue sendo uma das principais doenças da avicultura moderna, principalmente devido às altas taxas de morbidade e mortalidade que ela causa nos lotes, às taxas de condenação de carcaças no momento do abate e devido aos sinais clínicos e lesões que causa nas aves. Para o tratamento da colibacilose, diferentes classes de antimicrobianos podem ser utilizadas, porém, nos últimos anos nós temos observado um aumento na resistência a essas substâncias que tem gerado preocupações sobre o potencial impacto na saúde, não só animal e não só na indústria, mas no âmbito de saúde única. E é importante entender que esse processo de desenvolvimento à resistência a antimicrobianos é complexo, já que essa resistência pode ser ou natural, e aí ela pode ser intrínseca ao microorganismo ou induzida, ou ela pode ser uma resistência adquirida. Nesse caso, ocorre uma alteração a nível de genoma, e essa alteração pode ocorrer ou por mutação ou devido à transferência horizontal de genes. Esse último processo é um fenômeno bem comum no meio ambiente. Portanto, nosso objetivo foi caracterizar fenotipicamente e genotipicamente o perfil de resistência a antimicrobianos dos isolados de Escherichia coli de fêmures obtidos de frangos de corte necropsiados em granjas distribuídas pelo Brasil. As coletas amostrais foram realizadas entre os meses de agosto e novembro. Nós coletamos amostras de 100 lotes de frango de corte de diferentes regiões do Brasil. Dentre os estados coletados, nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. E essas amostras são provenientes de carcaças de aves necropsiadas na rotina de inspeção. Os lotes foram selecionados de acordo com o histórico e sinais clínicos com relação ao sistema respiratório, e as aves necropsiadas tinham entre 13 e 32 dias de idade. Para cada lote, nós coletamos 3 fêmures. Esses fêmures foram encaminhados ao laboratório de virologia aplicada, onde nós realizamos a coleta de medula óssea de forma asséptica, inoculamos em agar maconque e realizamos o isolamento de colônias características de Escherichia coli. A partir daí, realizamos o sequenciamento de genoma completo com o objetivo de realizar primeiramente a confirmação de espécies e, utilizando o programa ABRCate com base no banco de dados ResFinder, realizamos a predição de genes de resistência a antimicrobianos. Em paralelo, também realizamos o teste de sensibilidade a antimicrobianos utilizando os antibióticos aqui descritos. Bom, nós obtivemos um total de 63 isolados que foram submetidos ao sequenciamento completo de genoma, com o objetivo de realizar primeiramente a confirmação da espécie. Então, 100% dos nossos isolados foram confirmados como sendo Escherichia coli. Com relação ao teste de sensibilidade a antimicrobianos, aqui eu trago um gráfico que representa as taxas encontradas para cada antibiótico testado e chama atenção para as taxas de resistência à ampicilina, ao ceftriaxona e ao ceftiofur, ao ácido nalidíxico e ao sulfazotrin. E com relação aos genes de resistência a antimicrobianos, todos os isolados abrigavam ao menos um gene de resistência. 78,1% dos isolados abrigava pelo menos um gene de resistência a aminoglicosídeos. 73,4% dos isolados abrigavam ao menos um gene de resistência a sulfonamidas. 48% dos isolados abrigavam ao menos um gene de resistência a tetraciclinas e 64,06% dos isolados abrigavam ao menos um gene de resistência a beta-lactâmicos.
Aqui nessa tabela ao lado eu trago os genes que apareceram com uma maior frequência, então eles apareceram em pelo menos 20% dos isolados, sendo que apenas o florfenicol não é pertencente às classes que eu descrevi nos slides anteriores. Dois desses genes que apareceram com uma frequência elevada são genes que conferem resistências a desinfetantes. O primeiro é o gene que confere resistência ao formaldeído, ele foi detectado em 100% das amostras, e o segundo é um dos genes que confere resistência às amônio-quaternárias. Então, 51,% das amostras abrigavam esse gene. Como conclusão, a partir da caracterização do perfil de resistência, nós podemos perceber altas taxas de resistência a diferentes classes de antimicrobianos, assim como a presença significativa de cepas multiresistentes aos antibióticos que são mais utilizados na produção animal e antibióticos que são muito utilizados em infecções humanas. E com esses resultados, nós vemos a importância do monitoramento do perfil das cepas que circulam no nosso país, assim como a importância do sequenciamento de genoma completo como uma ferramenta de monitoramento epidemiológico, assim como a caracterização de micro-organismos. Aqui, nesse caso, nós sequenciamos bactérias, mas demais micro-organismos que são patogênicos para as aves. Bom, esse trabalho ele faz parte de um acordo de cooperação técnica entre a UFSC e a ZOETS, foi desenvolvido no Laboratório de Virologia Aplicada, sob coordenação da professora doutora Gislaine Fongaro. Então, aqui eu deixo meu agradecimento a ela e às instituições envolvidas, em especial a FESC, ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências, à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Laboratório de Virologia Aplicada e às ZOETS, e deixo meu agradecimento à comissão organizadora da Conferência FACTA. Obrigada.